Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Muito obrigado por voltar ao programa. Bom estar com você, Glenn. Eu sempre gosto de vir para... onde é mesmo? Noruega, Suécia? Same. O mesmo. Bem, temos um cessar-fogo agora. Pelo menos é o que dizem. E parece que já está desmoronando. Não quero ser excessivamente pessimista. Pode ser apenas um começo difícil. Mas dada a disputa sobre se o Líbano deve ou não fazer parte do cessar-fogo, parece que um componente essencial está sendo questionado. Como você está avaliando a situação? A possibilidade de realmente alcançar a paz aqui? Primeiro, como profissional militar, devo dizer que já estive envolvido em alguns cessar-fogos, tanto do capítulo 6, do capítulo 7, quanto de outros tipos, e é algo difícil, extremamente difícil. É preciso dar 1 ou 2 semanas a que se estabeleça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com o Irã pode levar ainda mais tempo, porque grande parte das comunicações com as forças mais afastadas, por assim dizer, foi destruída. Então, as mensagens precisam ser entregues por mensageiro, motocicleta, carro, o que quer que possam usar para transmiti-las. Esse é o primeiro aspecto dos cessar-fogos que está se manifestando aqui, possivelmente. Mas o segundo ponto, e você mencionou isso, e é o mais importante, é que não há qualquer inclinação da parte de Netanyahu de parar no Líbano. Agora ele está matando cerca de 100 civis por dia, não combatentes do Hezbollah, civis. E é meio um mistério porque ele está fazendo isso, exceto pelo fato de que o próprio Hezbollah está lhe impondo outra derrota, assim como em 2006. Até seus próprios capitães das FDI estão dizendo, isso não está bom, não estamos vencendo. Então ele geralmente reage a esse tipo de mensagem, bombardeando tudo que consegue encontrar. Neste caso, prédios, hotéis, lavanderias, o que for, por todo Beirute e o restante do Líbano. E você tocou no que eu acho que é o maior obstáculo, e o Irã deixou isso claro. Se não houver um cessar-fogo no Líbano, assim como em outros lugares, então o acordo está cancelado. Bem, eu vi que Joe Kent reagiu ao surto de Trump, dizendo que talvez seja a hora de... Bem, ele não disse sair da OTAN, mas é mais ou menos nessa direção que está indo. E Joe Kent tweetou algo como, vamos sair da OTAN para poder ficar do lado de Israel quando Turquia e Israel eventualmente entrarem em conflito na Síria. Acho que tem uma pergunta em 2 partes. Você vê os Estados Unidos saindo da OTAN? Quero dizer, acho que a OTAN tem agora o secretário-geral mais obediente de todos os tempos. Mas acho que esse não é o principal fator aqui. Então, os Estados Unidos vão sair da OTAN? E você acha que um conflito assim é possível? Em que os Estados realmente, bem, se não lutarem diretamente contra os turcos, pelo menos apoiem fortemente o lado de Israel? Acho que a OTAN está morta. Já disse isso antes e vou repetir. Acho que a OTAN está extinta. Pode levar alguns meses, talvez até alguns anos, para morrer completamente, até que todos a declarem morta e façam uma prece sobre seu túmulo, mas ela está morta. Trump talvez não faça nenhuma declaração formal sobre isso, nenhuma declaração formal de que os Estados Unidos estão deixando a OTAN. Ele não é esse tipo de cara. Ele não é definitivo, é volúvel e indeciso. É muito difícil obter dele uma declaração realmente coerente. Mais difícil hoje do que era no passado. Então não acho que será algo formal nesse sentido, mas certamente vai acontecer. Já é um fato consumado, na minha opinião. A Ucrânia cravou a adaga em seu próprio coração, mas a adaga já estava lá quando nós deixamos a Rússia de lado, depois de George W. Bush, e não cumprimos nossas promessas de essencialmente permitir que a Rússia se integrasse à Europa. Cada presidente depois disso à sua maneira, começando com Bill Clinton e os 78 dias de bombardeio, pagou o preço dessa promessa. Então é isso. O outro aspecto é que Erdogan,
ou quem quer que venha a substituí-lo, Fidan ou outro, não é tolo o bastante para fazer dos Estados Unidos um inimigo declarado neste momento específico. Se ele fosse antagonista em relação a Washington à distância, por assim dizer, eu até poderia aceitar isso em certas questões, como os curdos, a Síria e, eventualmente, Israel. Mas não vejo nenhum relacionamento florescendo com Israel além de um de antagonismo. E se nos afastarmos de Israel, o que eu acho que vamos fazer? Lembrem-se, eu acho que Israel é a nossa ferramenta, não o contrário. Em um futuro muito próximo, possivelmente dentro dos próximos 18 a 24 meses, será um afastamento por força maior ou um afastamento claro e definitivo do tipo acabou entre nós. Acho que é isso que vai acontecer. E isso vai realmente perturbar muitos desses bilionários que vêm apostando nessa relação e despejando dinheiro no Congresso, na presidência e em outros lugares do país, tentando convencer todos que podem de que Israel é essencial para a defesa dos Estados Unidos no Sudoeste Asiático. Em certo momento foi, mas agora estamos saindo. Marquem minhas palavras, estamos saindo. Mark my words, we're leaving. We are either going to go back to offshore balance. Ou voltamos ao equilíbrio offshore, que nunca deveríamos ter abandonado, ou simplesmente vamos sair e nem mesmo fazer o equilíbrio offshore, porque francamente estamos ficando limitados em nossos recursos marítimos, e esses recursos estão cada vez mais defasados. Pegue nossos porta-aviões, por exemplo. Eles demonstraram sua vulnerabilidade nesse conflito. Eles não se aproximam mais do que chamamos no Pacífico de linha das 1000 milhas. Essa é a idade dos porta-aviões neste mundo de drone e mísseis de alta velocidade. Estamos vendo uma transformação ocorrendo em várias etapas, em vários níveis agora, com esta guerra no Sudoeste Asiático. Aliás, é isso que muitas pessoas, como o general Van Riper, que participou do jogo de guerra Millennium Challenge em 2002, acho que foi, talvez 2003, e outros que estudaram essa situação, previram que isso marcaria essencialmente primeiro o fim da presença dos Estados Unidos em solo, de forma significativa, no Sudoeste Asiático, até mesmo no Levante, até mesmo no norte da África, e eventualmente o fim de Israel como um Estado judeu no Levante. Poderia prosperar como uma democracia se conseguisse alcançar isso. E provavelmente também significará o fim até mesmo dos interesses marítimos na região, já que agora dependemos quase inteiramente de nós mesmos, tanto para GNL quanto para petróleo. E o único país que realmente nos liga fortemente ao Estreito de Hormuz, além do impacto global na economia caso ele fosse fechado por um longo período, é o Japão, porque o Japão ainda obtém grande parte de seu petróleo através do Estreito de Hormuz, vindo do Sudoeste Asiático. Esse tem sido, na verdade, o interesse estratégico dos Estados Unidos há algum tempo. Não o seu próprio petróleo, mas o petróleo do Japão. E essa relação também está ficando muito delicada ao mesmo tempo. Por muitas das mesmas razões, embora com nuances diferentes, a Coreia e outros países da região estão começando a enxergar o que realmente somos. De forma mais marcante, a Coreia, porque pelo que ouço da península, a mensagem é: saiam daqui, vão embora, quanto mais rápido, melhor. Mas eles ainda não têm os políticos para enfrentar isso e fazer acontecer. Talvez Kim Jong-un possa ajudá-los um pouco. Então tudo está se desmoronando. Toda a estrutura global que criamos depois da Segunda Guerra Mundial, em grande parte por iniciativa nossa, está se desmoronando. Nossos erros, pode-se dizer. Mas era inevitável, como Colin Powell me disse em 1989 em Fort McPherson, na Geórgia. Eles se foram todos, Larry. Os Thatchers, os Mitterrands, os Kohls, os Majors, todos se foram. Quando todos eles se forem, e quando pessoas que não têm os pés na guerra, mesmo como crianças de 12 anos, estiverem no comando, o mundo vai mudar profundamente e você não vai gostar, Larry. Ele estava certo. Por que ele disse isso? Eu sei porque eles foram embora, mas por que não há políticos qualificados para substituí-los?
Ele tinha visto, e isso é uma suposição minha, porque só conversamos sobre esse assunto específico algumas vezes ao longo dos 16 anos seguintes. Mais notavelmente quando eu trabalhava para ele em caráter privado entre 1997, minha aposentadoria, e sua assunção ao Departamento de Estado, junto comigo, em dezembro de 2000. Estávamos fazendo coisas como ir à Nigéria com Jimmy Carter e o Instituto Carter para supervisionar a eleição, na época, de Obasanjo, e outras atividades como ir ao Haiti, por exemplo, para ver se conseguíamos acalmar a situação por lá. E tivemos a oportunidade de conversar sobre isso novamente. E eu acho que a principal preocupação dele era que o que H.W. Bush havia iniciado, e até ele mesmo, no fim de seu mandato em 93, havia começado a comprometer, era uma reaproximação significativa com Moscou. Trazê-los para dentro da aliança política, assim como da aliança militar, e depois expandir isso para uma nova arquitetura de segurança europeia que incluísse a Rússia. Quando ele pensava nas possibilidades de isso realmente acontecer, e percebia quão frágeis eram as chances de que acontecesse, ele via o caos. E via o caos não tanto porque não havia mais Coles ou Mitterrands, embora isso fizesse parte, certamente, mas porque a memória, na população em geral, como a maioria das memórias de eventos cataclísmicos, seria tão frágil, se não inexistente, que não haveria força, por assim dizer, para mantê-los unidos, nem força para nos manter em seu meio. E eu acho que ele estava certo. Então, em toda a OTAN, estamos nos fragmentando. Como você disse, a OTAN está morta no leste asiático, seja na Coreia do Sul, no Japão ou em Taiwan. Eles estão começando a reconsiderar partes desse sistema de alianças. Mas e quanto ao oeste asiático? Como você vê os Estados Unidos saindo ou sendo expulsos do oeste asiático? É porque os estados do Golfo decidem que a aliança é uma vulnerabilidade? É porque os Estados Unidos perdem o interesse ou os Assuations são essencialmente expulsos? Por exemplo, com o Irã mantendo o controle do Estreito de Hormuz e impondo limitações esmagadoras. Essa é uma grande questão, e eu não quero confundir o Sudoeste Asiático com a Ásia Ocidental em geral. Com isso, quero dizer que não quero misturar o que está acontecendo no Irã com o que vai nos forçar a sair de nossas posições em solo nos países árabes, e possivelmente no Egito também. Eu desconfio do Egito. Suspeito que eles também vão se cansar de nós. E talvez nós nos cansemos de dar a eles os 3,6 bilhões de dólares todos os anos apenas para manter o tratado de paz com Israel. Afinal, se não houver Israel com quem manter o tratado de paz, não haverá dinheiro para os egípcios, não importa quem esteja no poder, Sisi ou quem quer que seja. Mas acho que a situação muda à medida que se vai para o norte. Você começa pela Turquia. É preciso incluir o Afeganistão e o Paquistão, é claro. É preciso incluir o oeste da Índia, porque o oeste da Índia é muito diferente do leste da Índia. Acho que também é preciso incluir o Cáucaso. É necessário observar o que está acontecendo e qual é o eixo principal dessa mudança inexorável de poder. E é o mesmo eixo principal que existia quando o movimento foi no sentido oposto, trazendo poder para o Ocidente e, por assim dizer, formando a América. Agora está voltando na direção contrária. E esse é o eixo principal que passa por Dushanbe, Samarcanda, Tashkent e assim por diante até a província de Xinjiang, na China. E eu acho que isso vai tornar essa área extremamente importante, especialmente quando todos os oleodutos que estão bombeando em construção ou planejados para a construção estiverem concluídos e o petróleo estiver se movendo mais ou menos no sentido norte-sul em vez de leste a oeste, abastecendo essas economias a ponto de se tornarem ainda maiores do que são hoje. Se você observar as economias da Ásia Central neste momento, elas são incrivelmente bem-sucedidas. Não importa que tenham Nazarbayevs e pessoas como ele no poder, autocratas, basicamente, com estátuas douradas de si mesmos na Praça Central. Eles são muito bem-sucedidos.
Os hotéis que antes comparávamos com os de Paris e com os de Londres, bem, às vezes com os de Londres, o Ritz talvez se enquadrasse nesse critério. E então você olha para o que há nessas cidades agora e elas nem se comparam. Esses hotéis são magníficos, tanto em sua grandiosidade quanto no custo de seus quartos e no luxo de se hospedar neles. A Ásia Central está assentada sobre uma quantidade enorme de gás natural e petróleo, justamente em um momento em que a transição terá de acontecer. Caso contrário, vamos nos destruir. Mas isso ainda está a 50 ou 75 anos de distância. Eles provavelmente estão sobre as reservas de energia mais importantes do mundo, especialmente as que estão sob o Mar Cáspio, se conseguirem descobrir como lidar com isso. Então acredito que esses relacionamentos, por força das circunstâncias, terão de ser mantidos. Ao sul dali é um jogo completamente diferente. E eu incluo em ao sul dali a borda sul da Índia. Também incluo o sudoeste asiático, porque acho que a China vai garantir que não voltemos depois que sairmos. E estou confiante de que vamos sair, substancialmente sair. Vamos enviar grupos de batalha e grupos de ataque e outras forças pelo sul ou pelo norte do Mar da Arábia e pelo Oceano Índico em geral. Talvez nosso relacionamento com a Marinha Indiana continue sólido, porque embora Delhi não esteja muito satisfeita com isso, a Marinha Indiana gosta muito de operar com a Marinha dos Estados Unidos. Eles estão aprendendo muito com essa cooperação e a interoperabilidade está crescendo. No entanto, isso pode se tornar tão evidente para a liderança civil em Delhi que acabe sendo bastante restringido. Não que a Índia e os Estados Unidos não continuem relativamente próximos. Eles vão, eu acho, nem que seja apenas por causa da China. Mas vai ser um mundo diferente. Um mundo completamente diferente. E parece que não percebemos isso, Glenn. Não parece que percebemos. E quando percebemos, estamos lutando contra isso com unhas e dentes. Veja o que acabamos de começar a fazer, com os israelenses assumindo a maior parte dos bombardeios. Estamos bombardeando intensamente aquela ferrovia que a China havia concluído até o Golfo Pérsico, que subiria pelo interior do Cáucaso e seria sua principal iniciativa de base rodoviária ao sul. Eles estão bombardeando sem parar agora. Todos os dias estão bombardeando aquela ferrovia. Isso não é porque eles não querem que o Irã tenha uma ferrovia. É porque eles sabem para onde essa ferrovia está indo. E essa ferrovia, quase imediatamente, em conjunto com as outras 4, a maioria das quais, de uma forma ou de outra, desembocam na Europa, ao norte, centro e sul, vai tirar cerca de 60% do comércio que a China atualmente gera, o que provavelmente representa cerca de 40% do comércio mundial, dos mares, onde os Estados Unidos têm domínio, ou acham que ainda têm, e colocá-la em terra. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso de jeito nenhum. Tanto quanto aqueles portugueses queriam, quando isso aconteceu há 1000 anos e os tirou da água, porque estavam cobrando demais pelo transporte comercial. Então eles construíram uma rota terrestre, e a rota terrestre era bem mais barata, o que tirou os portugueses do negócio. Nós vamos ser tirados do jogo em termos de supremacia marítima, porque a terra vai se tornar a essência do contato econômico. E esses oleodutos também provam isso, cruzando de norte a sul e de leste a oeste. Eles não passam sobre a água, estão em terra firme. E eu acho que é para lá que estamos indo. O Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab al-Mandeb, o Estreito de Bab al-Mandeb ainda estarão lá, e o comércio continuará fluindo, mas não na mesma intensidade de hoje, porque estamos indo por terra. Porque a China está dizendo que estamos indo por terra. Eu sinto que isso é a vingança de Halford Mackinder. Em certa medida, sim. Toda a preocupação dos britânicos, sim. Veja o que Putin precisa fazer. Ele tem que tomar uma decisão aqui, e eu vejo pensando nisso. De vez em quando ele faz um comentário, ou Sergei Lavrov faz um comentário,
que me leva a acreditar que eles estão pensando nisso e tem pessoas trabalhando nisso. Mas para que lado ele vai? Quero dizer, com o Ártico fazendo o que está fazendo agora, e acabei de ler o relatório mais recente, cara, estamos vendo o derretimento do gelo marinho 4 ou 5 vezes mais rápido do que imaginávamos. E isso também tem suas próprias consequências negativas. Mas a Rússia tem a costa navegável mais longa. Então, de repente, a Rússia, que não tinha um porto de águas quentes, tem uma linha costeira que exige poder marítimo. Então, ele precisa fazer uma escolha aqui. Quero dizer, ele tem um poder marítimo significativo, principalmente em sua frota de submarinos, mas também em outras áreas. Suspeito que veremos o Putin construindo mais quebra-gelos em particular, e ele já tem vários, e outros navios capazes de navegar no Ártico à medida que ele se torna mais acessível. Ele vai ter que pensar em se tornar, pelo menos nesse sentido, uma potência marítima. Então ele será ambos, a maior potência terrestre do mundo fora da China e também uma potência marítima. E ouvi alguém outro dia, acho que foi o Doug McGregor, e tive vontade de enfiar a mão na tela e sacudir o Doug. Eu queria sacudi-lo. Ele disse que a China não tinha interesses marítimos. A maior frota de pesca em águas profundas do mundo. 6.000 navios pescando com tanta intensidade na Antártida que o Conselho Antártico teve uma reunião de emergência por causa do esgotamento do krill, o principal bloco de construção de proteína na face da Terra. Então, quer dizer, a China não tem interesses marítimos? Vamos lá, Doug, acorda. Você é militar demais. Eu gosto do Doug, então só estou dizendo isso porque quero lançar foguetes nele. A China tem sim interesses no mar profundo, interesses muito, muito essenciais. A gente acaba se concentrando no Mar do Sul da China, na linha de 9 traços, em Taiwan, e em toda essa porcaria. Enquanto isso, eles estão pescando em todo o mundo e acabaram de construir o porto mais moderno do mundo, na costa oeste do Peru. E isso é marítimo. Então há um interesse ali por parte desse Estado, que é realmente o imã de toda essa mudança, por causa de seu poder econômico. Mas a Rússia tem uma decisão a tomar. Vamos seguir pelos dois caminhos. Olhamos para o leste e para o oeste, olhamos para o norte e para o sul, permanecemos apenas como uma grande potência terrestre, com seus 10 fusos horários, ou o que for, ou começamos a cortejar os povos do resto do mundo. E isso explica, eu acho, porque Putin parece ter esse afeto incrível por, ou pelo menos uma atração de longo prazo por Donald Trump, porque ele é o atual presidente, ainda que com falhas, dos Estados Unidos. E Putin não quer destruir essa relação. Ele ainda está olhando nessa direção e também está olhando na outra. E está olhando para o norte. Então ele tem um verdadeiro mosaico com o qual lidar. Até agora, pelo que vi, acho que há competência na administração dele e entre as pessoas em geral, até mesmo na Duma, alguns conseguem lidar com isso. Mas podemos substituir Putin e podemos ter um líder depois que seja ainda mais inteligente que Putin, ou melhorem-lhe todas essas múltiplas responsabilidades que estão recaindo sobre a Rússia agora. Sim, eles estão em uma posição geoestratégica fundamental fora da China. E agora que estão tacitamente aliados à China, apresentam ao mundo um enorme desafio. A Europa, de maneira significativa, precisa acomodá-los, aprender a conviver com eles e se beneficiar dessa coexistência. Não pode lutar contra eles. Será destruída se lutar. Destruirá a si mesma se tentar. E essa é minha grande preocupação com essa abordagem dos Staatsmännern em relação à China, que é toda feita de balas, baionetas e sanções. É uma estupidez. É simplesmente uma estupidez. Acho que, diferente do século XIX ou XX, os chineses e os russos, embora sejam potências terrestres, não estão dispostos a ceder os oceanos aos Estados Unidos. E acho que você tem razão ao dizer que os chineses, com a iniciativa do Cinturão e Rota, também vão se concentrar no mar. Mas os russos também, eles veem seu território como fundamental para conectar o continente euroasiático de leste a oeste e também de norte a sul,
especialmente com o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que os Estados Unidos e Israel, como você mencionou, estão bombardeando agora no Irã. Mas eles também têm ambições de se tornarem uma potência marítima. Você mencionou a Rota do Ártico, é claro. Mas se observarmos a forma como estão se aproximando de países como a Indonésia, dá para ver que têm aspirações navais significativas. Eles têm sido uma verdadeira potência naval, desde Pedro, o Grande pelo menos, e pretendem continuar sendo. E quando eles navegaram com aquele velho petroleiro, acho que ele atracou em Matanzas, em Cuba, aquilo foi um tapa na sua cara, Donald. A doutrina Monroe, a doutrina Trump, chame do que quiser, chame do que quiser. Na sua cara, estou em Matanzas, descarregando uma guerra. E também, 2 anos antes, quando enviaram o Gorshkov, a fragata, todos os meus colegas militares disseram: "Ah, essa fragata, isso não é nada." Aquela fragata tinha mísseis de hipervelocidade capazes de afundar um porta-aviões num piscar de olhos. Kirov, acho que era o nome dela. E eles também enviaram um submarino de ataque nuclear para lá. Então a doutrina Monroe está morta desde que eles fizeram isso, se é que já não estava morta antes. Putin sabe o que está fazendo. Ele age de forma seletiva e o faz por razões reais e fundamentais que são positivas para ele. E eu diria positivas porque estou falando. É preciso acomodar essa mudança de poder, não combatê-la, porque se você lutar contra ela, vai acabar no terreno de John Mearsheimer com a armadilha de Tucídides, e você será derrotado, mas boa parte do mundo também será. Bem, esse é o problema, a adaptação ao novo mundo. Acho que, para mim, essa foi a primeira coisa em que pensei quando li o artigo de Krauthammer lá em 1990, quando ele escreveu sobre o momento unipolar. Foi ele quem cunhou o termo. Ele tinha uma abordagem muito racional, dizendo que, bem, tanto poder estava concentrado naquele momento. No futuro, o mundo provavelmente teria uma distribuição multipolar de poder, e então aceitaríamos isso. Mas não é assim que funciona, porque há líderes que estão ideologicamente comprometidos em manter um único centro de poder, mesmo depois que as realidades mudaram. Então é muito difícil. Bem, há algumas exceções. Você sabe, até Zbigniew Brzezinski, o assessor de segurança nacional, escreveu quase a Bíblia sobre o momento unipolar com o grande tabuleiro de xadrez. No entanto, o que recebe menos atenção é o livro dele, A Escolha. Acho que foi em 2012, quando ele reconheceu que, bem, na verdade, a distribuição de poder estava se tornando multipolar. Os Estados Unidos têm uma escolha. Podem acomodar isso e garantir uma posição de primeiro entre iguais, o que é um formato muito favorável para um mundo multipolar organizado pelos Estados Unidos. Ou podem resistir, mas então ver o resto do mundo essencialmente criar uma ordem multipolar em oposição aos Estados Unidos. Uma espécie de equilíbrio, algo nos moldes do BRICS. E sabe, ele levou consigo ao menos um pouco de pragmatismo. Mas neste ponto, nós já construímos uma estrutura ideológica em torno da ideia de que a hegemonia do Ocidente é a base da paz e da estabilidade no mundo. Então não há como se ajustar à realidade. Quero dizer, as pessoas frequentemente deixam de lado o aspecto humano aqui. Há também uma falha, aliás, no realismo político, ao qual tanto eu quanto Mearsheimer pertencemos, que é a suposição de tal racional. Eu acho que não é nada racional. Então eles esquecem as pessoas, Eles não leem muita poesia. Posso estar enganado, John e eu nunca conversamos sobre isso. Eu adoraria conversar com ele sobre isso. Você lê poesia, John? Qualquer pessoa que leia boa poesia, e estou falando do mundo todo, da Pérsia à China, até os poetas ingleses que sempre exaltamos, geralmente acaba se detendo no século XVIII e XIX, principalmente no século XVIII. Mas se você lê poesia e entende qual é o poder da poesia, então percebe que existe um elemento da vida humana que é bastante significativo, algo que não tem nada a ver com racionalidade e tudo a ver com emoção humana, que provavelmente é uma das coisas mais imprevisíveis da face da Terra.
Você nunca sabe quando ela vai subir ou descer, ou fazer isso ou aquilo. Veja, por exemplo, as crises econômicas. A maioria dos economistas que realmente entende do assunto vai lhe dizer que o ponto crucial de uma crise econômica profunda é quando as pessoas perdem a confiança no sistema. Você pode pegar todas as estatísticas, organizá-las e dizer, vai haver uma depressão. Vai haver uma recessão. Se você ainda tiver a confiança do povo, pode encontrar uma maneira de superá-la. Dá para perceber alguns sinais indicando que algo ruim está por vir. E o povo se agarra a isso, o povo sendo a maioria, e perde a confiança no sistema, e ele entra em colapso total. Foi exatamente isso que aconteceu de 1929 a 1932 neste país, quando tivemos a Grande Depressão. Porque, se você observar os índices de poder e o que tínhamos na época, dava para ver o que faríamos na Segunda Guerra Mundial. Dava para entender por que Yamamoto, ao ver Pearl Harbor em chamas, apócrifo ou não, mas de forma muito precisa, disse: temo que o que fizemos foi despertar um tigre adormecido e enchê-lo de uma determinação temível. Ele estava absolutamente certo, porque ele, como jovem capitão, havia estado na América. Ele nos tinha visto de Nova York a Califórnia, de Michigan ao Texas, e sabia do que éramos capazes. É disso que estamos falando quando falamos de confiança. Pessoas fazendo o que precisam fazer quando precisam fazer, e fazendo isso mais com base na emoção do que em cálculos estratégicos. Ambos são necessários, é claro. Os Mearsheimer e os poetas são necessários. Mas se você esquece os poetas, está perdido. Vai afundar. Aquele famoso poema de Matthew Arnold, que na verdade não é muito comentado no mundo da literatura, exceto pelos verdadeiros conhecedores, tem aqueles versos no final que ele escreveu no final do século XIX, no período romântico. E ele previu tudo o que está acontecendo hoje. O poema mais comovente nesse sentido é Dover Beach, em que ele conclui dizendo que estamos em uma planície sombria, varrida por alarmes confusos de luta e fuga, onde exércitos ignorantes se enfrentam na noite. É aí que estamos. É aí que estamos hoje. Claro, ele estava falando sobre os irmãos Huxley e John Henry Cardell Newman, a religião morrendo no mundo e a ciência assumindo o controle. Mas não estamos vendo a mesma coisa hoje, apenas com outra aparência. Pete Hegseth está tentando trazer a religião de volta, assim como John Henry Cardell Newman fez com a Igreja Católica. Mas Newman era muito mais inteligente do que Pete Hegseth. Ainda estamos na mesma luta, pelo menos os Estados Unidos estão, e isso está nos levando a manchar nossa política externa. Onde mais você encontra alguém que chama o emissário do Papa e o repreende pelo que Léo disse, e basicamente lhe diz, aparentemente se os relatos forem precisos, e eu tenho fontes no Vaticano que dizem que são, que nós realmente sugerimos que talvez quiséssemos fazer um Avignon com o Papa, que talvez quiséssemos transferir a Igreja Católica para os Estados Unidos, como os franceses fizeram. É assim de estúpidos e ignorantes que somos hoje. Estamos lidando com forças do passado que, uma vez liberadas, são extremamente perigosas e difíceis de controlar novamente. E temos um idiota no comando. Estamos nesse período sobre o qual você e eu estávamos conversando, ainda que brevemente. Este não é o momento em que se quer um idiota liderando um país em declínio diante de um país em ascensão. Simplesmente não se quer isso, porque então acontece o que você e Mearsheimer estão falando. Bem, quero atribuir isso a você, mas na verdade é o que John está dizendo, a inevitabilidade de uma guerra. E nós vamos perder feio. Minha preocupação é que o mundo inteiro vai perder, porque isso vai ser nuclear. Bem, o problema é que muitas vezes, quando os cientistas sociais elaboram teorias, eles partem do pressuposto de que são as mesmas pessoas quando estamos em ascensão e quando estamos em declínio. Acho que precisamos de mais estratégias e teorias sobre como lidar com o declínio,
Porque, sabe, quando a sociedade está em ascensão econômica, as pessoas geralmente começam a adotar uma mentalidade muito cosmopolita. Abertura, tudo isso. Mas quando há declínio, etc. no a própria abrigo. E a partir do momento, sua identidade is agressiva. Em paranoia. Sim, muito. Quando estamos em declínio, não se trata apenas de termos que planejar um exército mais fraco ou uma economia pior, mas também de levar em conta uma mentalidade muito tribal, mais raivosa, mais vulgar, mais agressiva e mais odiosa em relação aos adversários. Acho muitas vezes chocante que as pessoas não percebam o quanto nos tornamos cheios de ódio. Quero dizer, se você abrir qualquer jornal e ler sobre nossos adversários, os chineses, os iranianos, os russos, sabe? Nem se fala em discutir racionalmente quais são os interesses deles, a forma como são retratados. Quero dizer, há algo terrível acontecendo em nossas sociedades e nem conseguimos falar sobre isso. É bastante fascinante. E E uma manifestação disso, uma recente, não que não tivesse acontecido antes, foi o assassinato de Charlie Kirk. Que, aliás, Glenn, não sei se você está acompanhando, mas ainda não sabemos quem fez isso. Sabemos categoricamente que a pessoa que prenderam, o rifle que está em posse dela, não foi o responsável pelo assassinato. Então, o que eles estão fazendo? O que o governo Trump está fazendo em relação a esse incidente? Não chega a rivalizar com o assassinato de um presidente, ou mesmo com o de Dr. King ou Bobby Kennedy, mas foi o assassinato de uma figura importante e estava diretamente ligado a Israel e à relação dos Estados Unidos com Israel, de uma forma que muitas pessoas na comunidade de inteligência deste país consideram comprometedora para Israel e para seu primeiro-ministro. E ainda assim, nem estamos mais olhando para isso. Não consigo encontrar nada sobre o assunto na imprensa. Isso é terrível. Que façamos coisas assim, que simplesmente escondamos esses crimes e os empurremos para longe quando não conseguimos encontrar um bode expiatório conveniente. Ou você sabe, Lee Harvey Oswald, por exemplo. Não estou tentando comparar Charlie Kirk com John Kennedy, mas é o mesmo tipo de fenômeno, o mesmo tipo de sintoma de decadência, do império, do pensamento, da capacidade intelectual. Você poderia até voltar à Guerra do Vietnã e dizer que foi ali que isso começou de forma significativa para o império. Enfim, é uma bagunça. É uma bagunça. E não vamos sair dela lutando, aplicando sanções ou desafiando todo mundo no mundo para um duelo. Isso não vai funcionar. isso também contribui para uma polarização ainda maior. Quero dizer, pelo menos se houver transparência, investigações e exposição dos problemas, então uma sociedade pode ao menos se organizar e encontrar consenso em torno da verdade. Sempre que algo é escondido, a sociedade acaba se polarizando e seguindo narrativas convenientes em vez disso. Mas eu queria voltar a algo que você disse antes, sobre as consequências da guerra no Irã. Você mencionou que, se houver um Israel. E eu pensei, sim, esse é um ponto interessante, porque levanta a questão. Até que ponto esse dano permanente já foi causado durante essa guerra, que pode ainda não ter acabado? Eu apostaria que não acabou. Mas você vê Israel em perigo? E os estados do Golfo conseguem se recuperar disso, essencialmente voltar a como as coisas eram antes? Acho que não. Especialmente a sua última afirmação sobre voltar a como as coisas eram. Acho que isso agora é impossível. Se não for impossível neste momento, enquanto você e eu conversamos, Glenn, vai se tornar, porque o Irã vai tornar isso impossível. Acho que isso é um fato consumado. E acredito que o MBS já mudou os planos do Fundo Soberano, afastando-os de Israel e direcionando-os para a Síria. Na verdade, tem uma fonte muito confiável que me disse que ele já redirecionou todo o investimento que pretendia colocar em um oleoduto que subiria pelo norte da Arábia Saudita até Israel, chegando eventualmente a Haifa e depois atravessando até Seihan, provavelmente. E Israel iria se beneficiar não apenas com as taxas de transbordo,
mas também por obter seu petróleo, você sabe, basicamente agora e para sempre da Arábia Saudita dessa forma. Agora ele transferiu tudo isso para a Síria, uma decisão e tanto, se realmente foi tomada. Como eu disse, tem algumas fontes bem confiáveis me dizendo que foi. Esse dinheiro está indo nessa direção agora. Bem, isso vai secar Israel, a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a financiar todo o seu petróleo, venha de onde vier. E isso também inclui financiá-los para desenvolver os campos de petróleo e gás que eles tomaram dos gazenses no Mediterrâneo. Pertencia a eles, mas agora estão roubando de Gaza. E aquele que eles têm em suas próprias águas territoriais, ou na própria zona econômica, não lembro qual é, no extremo leste do Mediterrâneo, eles também estão roubando do Líbano. Esse é um dos motivos pelos quais ele quer seguir adiante com o Líbano. Ele não quer que o Líbano se recupere a ponto de poder desafiá-los. Tudo isso vai desandar muito em breve por causa das ações que estão sendo tomadas por países muito mais poderosos do que Israel nos mercados de petróleo e gás. Na verdade, Israel não tem poder algum nesses mercados, exceto quando pode atirar ou matar por isso. E mostrou isso com Mark Rich e Glenn Dizem, e todo aquele roubo de Saddam Hussein, roubando da Síria quando tivemos a guerra com o Iraque, o verdadeiro motivo da guerra com o Iraque. Se você leu Glenn Dizem, o livro de Gary Vogler, e também o livro de Dennis Fritz, Deadly Betrayal, sabe que a guerra foi travada por Israel tanto quanto por qualquer outro motivo, e é por isso que Israel a defendia. Então acho que os dias deles estão muito, muito contados. Se de repente encontrassem o ímpeto político e a vontade política de mudar para uma solução de um único Estado que incluísse um Estado verdadeiramente democrático, bem, desde que o Likud assumiu, Israel não tem sido uma democracia. Isso tudo é uma farsa. Mas se eles mudassem, e se dispusessem a acomodar, apesar da força da ferida, como Yasser Arafat costumava dizer o tempo todo, apesar disso, se eles mudassem e tivessem uma verdadeira democracia que tratasse seus cidadãos mais ou menos da mesma forma em todo o espectro de cidadãos que geraria, então Israel poderia sobreviver, eu acho, e a Palestina poderia ressurgir de maneira significativa. O direito de retorno, o retorno às fronteiras de 67 e todas as resoluções da ONU poderiam ser cumpridas. Isso não vai acontecer por causa de canalhas como Tony Blair e Donald Trump. Mas isso é algo que poderia acontecer se conseguíssemos nos livrar desse entulho que nos atormenta agora. Esses vigaristas, esses desgraçados famintos por dinheiro. Se pudéssemos nos livrar deles e conseguir uma liderança decente em todos os níveis, inclusive na ONU, é desesperadamente necessária a escolha de um novo secretário-geral e uma reformulação e revisão do Conselho de Segurança da ONU também são urgentemente necessárias. A primeira coisa que eu faria seria expulsar a Grã-Bretanha. Eu nem permitiria mais que a Grã-Bretanha fosse membro do Conselho de Segurança da ONU. Eles estão ali apenas se apoiando em nós, por assim dizer, pisando nos nossos calcanhares e machucando nossos pés. Então, se pudéssemos fazer essas coisas, poderíamos realizá-las em uma década, talvez uma década e meia, e poderíamos colocar o mundo em ordem novamente, por assim dizer, e talvez ao menos recuperar parcialmente parte da nossa reputação e do poder no mundo que desperdiçamos. E não há isso work this stir. Eu não acho que isso vai acontecer. Não, eu vi um comentário do Tucker Carlson hoje, em que ele perguntava por que todo presidente parece mais interessado em governar o mundo do que em governar os Estados Unidos. Achei isso interessante, especialmente no caso do Trump, porque pensei que ele seria o presidente definitivo a dizer, ok, vou abandonar o império para salvar a república. Mas não vi nada disso. Pelo contrário, ele parece estar insistindo nos mesmos erros que criticava quando estava na oposição. E ainda assim, segue as mesmas políticas. No meu livro de Relações Internacionais, que meio que se baseia em The Relations of Nations, de Fred Hartman,
um livro excelente, mesmo na sua 6ª edição, continua sendo um livro excelente. Essas são pessoas pequenas. Gente assim é pequena. São elas que jogam pedras nas engrenagens das relações internacionais. Gosto dessa expressão também. Fred a usou em Newport, na Naval War College, quando dava aulas lá. The Relations of Nations, além de soar um tanto poético, expressa a ideia de forma melhor. O que são relações internacionais? Bem, são as relações entre as nações. E uma das primeiras prerrogativas de um poder inteligente, da qual ele deve se valer 100% do tempo, é nunca ter mais inimigos do que pode enfrentar. Olhe o que fizemos. Criamos um inimigo do planeta inteiro, caramba. É incrível. A liderança terrível que tivemos desde mais ou menos H.W. Bush. Provavelmente é algo sem precedentes. Não posso afirmar isso com certeza, porque já houve períodos realmente ruins antes, mas não estávamos tão pressionados pelas relações internacionais e pelo poder. Tivemos alguns presidentes terríveis, provavelmente mais terríveis do que bons, certamente mais terríveis do que os grandes. Estamos condenados a uma geração, e precisamos nos livrar dessa condenação. Fomos condenados no nosso Congresso e agora estamos condenados também na nossa Suprema Corte. Eu estava olhando algumas das opiniões expressas outro dia. Sabe, temos essa emenda passando. Mudar a Constituição com uma emenda bem curta que simplesmente eliminaria os efeitos da decisão Citizens United. Isso seria um enorme benefício para o nosso processo político, acabar com todo esse dinheiro obscuro que o contamina. E ficamos surpresos com a rapidez com que isso está avançando. Já temos 26 estados, precisamos apenas de 39, acho, 2/3 do Congresso, 3/4 dos estados. Acho que vamos conseguir, e provavelmente dentro dos próximos 5 ou 6 anos, o que seria um verdadeiro impulso para o nosso processo político. Mas em 5 ou 6 anos você pode se autodestruir. E com o tipo de liderança que temos agora, talvez façamos exatamente isso. Sim, eu estava conversando com o juiz Napolitano. Na verdade, eu o entrevistei neste programa e ele espera uma guerra civil. Então há muito pessimismo circulando. Mas o que você mencionou sobre as instituições estarem todas corrompidas sob esse poder é uma coisa, mas também o sistema internacional. Deve-se perguntar se o império ou a hegemonia acabam se tornando uma maldição, porque se voltarmos aos anos 1990, não apenas os Estados Unidos eram admirados por quase todo o mundo, como também a principal estratégia de política externa da China e da Rússia era se dar o melhor possível com os Estados Unidos. Sabe, eu não colocaria apenas os Estados Unidos nessa categoria. Os europeus também não têm sido melhores. Quero dizer, eles também eram vistos como um parceiro preferencial por muitos países. Mas agora vemos tudo isso sendo revertido. O poder diminuído, a reputação diminuída. Tenho a sensação de que se não tivéssemos seguido o caminho de Krauthammer, sabe, não apenas a hegemonia dos Estados, mas esse esforço de estabelecer a hegemonia do Ocidente político, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Mas, enfim, estamos onde estamos. E eu queria te perguntar, como você vê, voltando à questão do cessar-fogo, para fechar o ciclo aqui, como você entende tudo isso? Porque, como o cessar-fogo agora está em vigor, também vemos tropas sendo mobilizadas ou enviadas para a região. Isso é apenas uma forma de garantia, como uma reafirmação. Porque no Irã, é claro, eles não confiam muito na diplomacia. E com razão. Eles a veem como algo muito enganoso. Isso é principalmente um esforço de Trump para sair de uma guerra horrível na qual ele não queria estar? Ou você vê o Trump também ganhando tempo para uma possível escalada? Quero dizer, não precisa necessariamente ser uma coisa ou outra. Pode ser, é claro, uma tentativa de encerrar a guerra ou de aproveitar a situação para intensificá-la. Mas como você interpreta essa situação de cessar-fogo? Acho que há duas maneiras de encarar isso.
Bem, mais de duas, mas duas principais. Uma delas é que se trata de outro subterfúgio, exatamente como você sugeriu. E acho que provavelmente Abbas Arati, o ministro das Relações Exteriores do Irã, vê dessa forma agora. Talvez o presidente Pezeshkian e o presidente do Majlis também e outros mais. Eu veria assim se estivesse no lugar deles. A ideia é que as objeções veementes de Netanyahu, vou continuar minha guerra no Líbano, dane-se você e sua diplomacia, foram todas orquestradas com antecedência. Ele estava fazendo o papel do vilão, aquele cuja resistência faria parecer aos iranianos que se tratava de um esforço genuíno. Então o que vamos fazer é o seguinte: daqui a 2 ou 3 dias, vamos detoná-los de novo, ou talvez até fazer um ataque ao urânio. Acho que era isso que estávamos fazendo antes. Aliás, perdemos algumas aeronaves muito caras, perdemos algumas pessoas que nem chegamos a reportar ainda. Perdemos recursos de um jeito que nos fez parecer tão estúpidos. Sério, Glenn. Tão estúpidos militarmente quanto o exército de Jimmy Carter parecia em, sei lá, 78 ou por aí, quando realizamos a Operação Garra de Águia. Tivemos o helicóptero decolando e colidindo com o C-130 no deserto do Irã, explodindo e matando 8 ou 9 pessoas. Isso foi ainda mais idiota do que aquilo. Então isso deve ter sido um choque. O velho pessoal do Pentágono saindo, e um choque também quando foi relatado a Trump. Mas não parece haver qualquer dissensão ali. Eles ainda estão trabalhando juntos, infelizmente. Então essa é uma das coisas que pode estar acontecendo. Podemos estar tentando enganar os iranianos novamente, fazê-los pensar que vamos ter um cessar-fogo, que vamos fazer diplomacia, e então atacá-los de novo da forma que pudermos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que estamos levando isso a sério. Estamos levando a sério. E Donald Trump finalmente percebeu, depois que saiu aquela matéria no New York Times e em outros lugares sobre como ele tomou a decisão de começar a guerra, que Bibi era o único conselheiro. Todos os outros, do general Keane a J.D. Vance e Marco Rubio, estavam o advertindo. Pete Hegseth foi bajulador o tempo todo, mas todos os outros o estavam alertando. E o Bibi estava dizendo, apenas faça, você vai ver, eles vão desmoronar, vá em frente e faça. Acho que isso é provavelmente um resumo bem preciso de como era o ambiente de tomada de decisão. Então ele está realmente falando sério, e ser sério significaria encontrar uma maneira de sair dessa guerra e declarar vitória, e que se dane o Netanyahu. Se ele estiver realmente falando sério, então temos uma negociação difícil pela frente. E os iranianos também. Quero dizer, eu tenho aqui os 10 pontos deles. Os mesmos 10 pontos que eu teria apresentado se estivesse no lugar deles. Reparações, fim de todas as sanções, retirada do Sudoeste Asiático, sabe, todas essas coisas. Isso será negociável? Eles conseguirão chegar a algum acordo se realmente partirem para uma diplomacia genuína no Paquistão? Ou onde quer que façam isso? Acho que sim. Se tivéssemos uma equipe do nosso lado, liderada por um presidente do nosso lado, que fosse séria, finalmente séria, em parar uma guerra. Mas não acho que isso vá acontecer. Acho que é mais provável que a gente simplesmente vá empurrando com a barriga, ou faça a primeira coisa que descrevi, tente enganá-los de novo e atacá-los no meio do processo. Ou então mais adiante vamos atacá-los de novo porque Trump vai ficar irritado, com raiva, e perceber que não consegue negociar uma saída, não de um jeito que pareça bom. E estamos chegando às eleições de meio de mandato, e agora todas as pesquisas mostram que os republicanos vão levar uma surra. E eu realmente quero dizer uma surra. Então quero dizer, é um motivo para que a eleição seja livre e justa, o que também é uma questão. Se for uma eleição, ponto final, essa é a questão. Então não temos nada de bom para esperar, exceto talvez na segunda possibilidade, se algum sucesso for alcançado. Enquanto isso, Glenn Disen está fazendo o truque do pregador, como eu chamo, um velho termo do Sul. Você coloca os morangos bons por cima e os podres por baixo. Ele está fazendo o truque do pregador com os militares em todos os níveis.
colocando nacionalistas cristãos onde quer que possa na estrutura hierárquica, para que quando chegar a hora de o exército tomar uma decisão de um lado ou de outro, em relação às eleições ou o que for, ele tenha pelo menos um contingente considerável nas Forças Armadas que fique do seu lado. É por isso que aconteceram todas as expurgas, a demissão dos generais. Você vê isso como a construção de um exército leal a Trump? Com certeza. E a forma como ele está recrutando, os estados de onde ele recruta, os condados nacionalistas cristãos de onde ele recruta, a base evangélica de onde ele recruta, as conversões ao final do treinamento individual avançado no exército, por exemplo. Eles vão até o rio e batizam 60 ou 70 recrutas em nome de Jesus e de Deus. Não dá para inventar uma coisa dessas. Quero dizer, isso é algo que eu estava observando. Você provavelmente já viu esse filme. O Orlando Bloom meio que amadureceu nele. É sobre as cruzadas. Ridley Scott dirigiu o filme e ele toma várias liberdades com Ricardo Coração de Leão e os Cruzados e Saladino, e o confronto entre os Cruzados e Saladino em 2 ou 3 ocasiões. Uma delas, quando ele toma Jerusalém, é claro. E Orlando Bloom tem permissão para conduzir os cidadãos para fora porque foi um grande guerreiro e tudo mais. Saladino tem respeito por ele. Então é Hollywood. Mas a época, os costumes e as ações dos cruzados eu acho estão muito bem retratados. Eles estavam lá por dinheiro e lucro. Eles estavam lá por dinheiro, lucro e terras. Ah, estou aqui pelo Papa. Onde está o Papa? Onde está o Papa? Você o trouxe com você. Ah, ele não está aqui? Estou aqui por dinheiro, lucro e terras. E mesmo que o Papa estivesse lá, ele diria, claro que você está em busca de dinheiro, lucro e terras para a Igreja Católica. Então, sabe, Pete Hegseth tem essa interpretação distorcida das cruzadas, mas é nisso que ele acredita. Estou convencido de que é nisso que ele acredita. E quando ele se ajoelha e reza diante das tropas e implora para que se ajoelhem com ele e rezem, ele está sendo sério. Ele está sendo sério. Esse é um homem perigoso. Bem, se isso é uma preparação para o que poderia essencialmente se tornar uma guerra civil, isso é bastante preocupante. Sim. Poderia ser uma guerra civil com diferentes grupos lutando entre si. Você poderia ter os nacionalistas cristãos, os dominionistas, os dispensacionalistas e outros tentando trazer o Armagedon um pouco mais perto de casa. E poderia haver cristãos genuínos por aí que sairiam às ruas ou fariam o que fosse necessário para protestar contra essa guerra, a manipulação e a degradação final de Jesus Cristo. Porque há alguns assim que estão realmente ficando irritados com Hegseth e com pessoas como John Hagee, que continuam enviando dinheiro para colonos na Cisjordânia até hoje. E há outros que estão ficando muito, muito irritados com o pessoal do MAGA. E alguns dos fiéis do MAGA ficando muito, muito irritados com as pessoas que estão irritadas com eles. Então, há o potencial de muitas pessoas diferentes nas ruas. E nós temos 400 milhões de armas neste país. Mais armas do que pessoas. É uma estatística realmente extraordinária. Bem, alguns deles estavam contrabandeando armas pela fronteira com o Canadá usando drones. Você ouviu falar disso? Não? Uns empreendedores lá em Wisconsin e Minnesota colocaram 10 ou 12 pistolas Smith & Wesson T-38 ou algo assim, presas a um drone dentro de uma bolsa. Elas custavam talvez $400 ou $500 nos Estados Unidos. Eles as faziam atravessar até o quintal de um amigo do outro lado. Deixavam lá, pegavam depois e vendiam em Toronto por $2.000 cada uma. É a invasão do Canode. É isso que acontece com essas novas tecnologias. Está deixando o FBI louco. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Estamos quase sem tempo. Então,
Eu gostaria que houvesse notícias mais animadoras, mais otimismo, já que a guerra possivelmente chegou ao fim e o cessar-fogo ainda está em vigor. A gente esperaria ter um pouco de otimismo, mas ainda não vejo isso. Pois é. Eu também não. E vou te dizer, o lugar onde eu menos gostaria de estar, porque provavelmente ficaria tão irritado que acabaria me matando bem rápido, é o Líbano, onde estão matando homens, mulheres, crianças, qualquer pessoa que esteja sob suas bombas. Sim, então a BBC informou que Israel havia atacado centros de comando do Hezbollah em todo o país. Mas o que você realmente vê são prédios residenciais sendo destruídos, com mulheres, crianças e homens espalhados. É algo bastante horrível. Tenho alguns amigos lá que me dizem que é, sem dúvida, a pior situação que já viram. E eles estão lá há muito tempo, então já passaram por muitos momentos difíceis. Você não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. Você sai para a rua e há uma bomba. Parece que todo mundo consegue ver para onde isso está indo e ninguém está tentando, sabe, mudar de rumo. E não é só o Oriente Médio, dá para dizer o mesmo sobre a Europa. Eu consigo ver para onde isso está indo e é a guerra contra a Rússia. Isso vai escalar muito em breve. E é só, há alguma previsibilidade em relação a onde estamos indo? E de novo, nada. É bem deprimente. Há algumas pessoas por aí com galões de gasolina apenas espalhando o conteúdo. Bem, obrigado pelo tempo. Obrigado novamente por mais melancólico que tenha sido.